Crianças, fechem os olhinhos por um segundo. Respirem bem fundo. Imaginem um lugar distante, onde o vento sopra macio e o sol nasce pintando o céu de laranja. Nesse lugar vivia um homem chamado Jó, mas ele não era um homem qualquer. Ele era tão bom, tão temente a Deus, tão amoroso, tão justo, que todos diziam: não existe ninguém como Jó. Jó acordava antes do sol. Ele amava ver Deus iluminando o mundo pouco a pouco. Agradecia pela família, pelos animais, pelo pão, pelas terras e pelo amor de Deus. E Jó era muito rico, o mais rico do Oriente. Tinha milhares de ovelhas, camelos, bois, fazendas, enormes servos e casas cheias de vida. Mas nada disso era tão valioso para ele quanto seus 10 filhos. Eles eram muito unidos, adoravam celebrar juntos, cantar, tocar instrumentos e fazer festas cheias de alegria. E depois de cada festa, Jó acordava bem cedo, construía um altar e dizia: Senhor, se meus filhos erraram sem perceber, perdoa, guarda o coração deles. Enquanto isso, lá no céu, algo estava acontecendo. Os anjos se apresentavam diante de Deus, brilhantes como relâmpagos suaves. E entre eles surge uma presença diferente, uma sombra fria, o acusador. Deus pergunta: de onde você vem? Ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus diz: você viu meu servo Jó, homem íntegro, fiel e que se desvia do mal? Mas o acusador sorri com ironia. Ele só é fiel porque tu o proteges. Tira tudo o que ele tem e ele te amaldiçoará. E Deus responde: tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. E a sombra desce para a terra. Naquele mesmo dia, servos começam a chegar apavorados. Jó, os sabeus atacaram, levaram os bois e os jumentos. Fogo caiu do céu e queimou as ovelhas. Os caldeus levaram seus camelos. E então, a notícia que partiu o coração. Um vendaval derrubou a casa onde seus filhos estavam, e eles morreram. Jó cai de joelhos, chora, rasga suas roupas, e com a voz embargada diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o céu inteiro fica em silêncio diante da fé daquele homem. Outra noite chega. Jó senta-se olhando o fogo apagar. Seu coração sangra, mas sua fé continua viva. No céu, novamente, os anjos se apresentam diante de Deus. E o acusador aparece de novo. Deus pergunta: e Jó? Continua íntegro mesmo após tudo que perdeu? Mas o acusador diz: pele por pele, fere o corpo dele e verás. E Deus permite: machuca-o, mas não tire sua vida. Então, uma sombra de dor toca Jó. Ele acorda um dia com pequenas feridas. Depois bolhas, depois chagas dos pés à cabeça. Crianças, imaginem Jó sentado sobre cinzas, ferido, cansado, tremendo de febre, raspando a pele com um caco de cerâmica, tentando aliviar a dor. As pessoas passam e murmuram: esse é Jó, o grande Jó. Até sua esposa, com o coração destruído, diz: Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde: receberíamos o bem de Deus e não o mal? Eu confio nele. Então, 3 amigos chegam de terras distantes: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando vêm, choram, se jogam no chão e ficam 7 dias e 7 noites em silêncio com ele. Aquela foi a semana mais triste e mais verdadeira da vida deles. Após 7 dias, Jó fala: porque eu nasci, porque a luz brilhou para alguém que só vê sofrimento. Seus amigos tentam explicar, mas são duros demais. Elifaz:
ninguém sofre sem ter pecado. Bildade, seus filhos erraram, por isso morreram. Zofar, arrependa-se de algo escondido. Jó chora e responde: eu não fiz nada disso. Deus conhece meu coração. Mesmo no sofrimento, Jó diz uma frase que atravessa a história: ainda que ele me mate, nele esperarei. Então surge Eliú, um jovem cheio de zelo. Ele diz: Deus fala conosco de muitos modos, às vezes através da dor. Jó, confie, Deus nunca é injusto. Enquanto Eliú fala, o vento muda. Primeiro leve, depois forte, depois muito, muito forte. As nuvens giram, o céu escurece, a areia sobe e um redemoinho luminoso se forma. E de dentro dele, a voz mais poderosa do universo fala: Jó, prepare-se como homem. Eu te farei perguntas. A criação inteira parece parar. Deus diz: onde você estava quando eu criei a terra? Você entende o caminho da luz? Sabe controlar as estrelas? Deu força ao cavalo? Conhece o Leviatã, o monstro das profundezas? Jó treme, chora e diz: falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Então Deus faz algo lindo. Ele se volta aos amigos e diz: vocês não falaram certo sobre mim. Jó orará por vocês. E Jó ora. Mesmo doente, cansado e ferido, ele ora. E Deus o atende. Naquele momento, as feridas desaparecem. A força retorna. O rosto dele volta a brilhar. E Deus restaura tudo, em dobro. O dobro de ovelhas, o dobro de camelos, o dobro de bois. Mais servos, mais terras, mais abundância. E Deus lhe dá 10 filhos novamente. As 3 meninas eram tão lindas que toda a região falava delas. Jó viveu muitos anos, muito feliz, honrado e rodeado de paz. Viu filhos, netos, bisnetos e partiu em alegria, porque ele nunca soltou a mão de Deus. Crianças, agora respirem fundo comigo e pensem comigo. A história de Jó nos ensina várias coisas importantes. 1. Deus nunca abandona ninguém. Mesmo quando Jó perdeu tudo, Deus estava lá. Mesmo quando Jó achou que estava sozinho, Deus estava cuidando. 2. Tem coisas que só Deus entende. Às vezes a gente passa por momentos difíceis sem entender nada, mas Deus vê o que nós não vemos. 3. Fé é confiar até quando dói. Fé não é só quando tudo vai bem, é quando estamos tristes, mas continuamos segurando a mão de Deus. 4. Deus sempre termina a história com vitória. A dor nunca é o final. Com Deus, o final sempre é melhor do que o começo. Quem permanece fiel a Deus, mesmo nos dias difíceis, descobre que Deus é fiel em todos os dias. Se um dia você passar por algo difícil, lembre-se de Jó. Lembre-se que Deus está sempre escrevendo algo bonito na sua vida. Gostaram da história, crianças? Se gostaram, então deixa o like e até a próxima história.